O que que a gente faz quando não está no nosso controle? Quando tem uma situação que foge do nosso controle e não tem o que a gente fazer? Tem alguma técnica para me ajudar nisso? Eu vou te falar até o fim do vídeo, mas se você não me conhece, seja bem-vindo. Eu sou a Fernanda Xavier, sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com as ferramentas que te ajudam a ser mais satisfeito com o trabalho que você tem, com a sua profissão. E também trabalho com técnicas para ajudar mulheres com relacionamentos amorosos. Sabe aqueles relacionamentos que não foram legais na sua vida? Então, eu consigo te ajudar com algumas técnicas para você equilibrar a sua energia e atrair o homem ideal para você, o relacionamento ideal, que eu gosto de chamar de relacionamento de ouro. Mas vamos lá. Quando alguma coisa acontece que a gente não sabe o que fazer, porque o controle não está aqui, ó, nas nossas mãos, o controle está com o universo, com o divino, e não tem o que a gente fazer. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu passei por uma situação assim, e foi muito desesperadora, tá? Foi uma situação bem desesperadora. E eu resolvi dividir, eu ia dividir com vocês até antes, mas eu não estava preparada para isso, tá? Então, como eu acredito que tudo tem o seu processo, tudo tem o tempo para acontecer, eu esperei o meu tempo e aí resolvi dividir com vocês. Quando a gente tem uma consciência um pouco mais expandida, a gente consegue aplicar as técnicas mesmo nos momentos que são mais desesperadores. Então, tem uma técnica que é a técnica da apreciação. E essa é uma técnica que eu gosto muito de usar quando eu perco o controle. E olha só o que eu acabei de dizer. Quando eu perco o controle. Isso está mais ligado ao ego do que a minha centelha. Porque para minha centelha já está tudo resolvido. Mas eu, como pessoa aqui nesse plano terrestre, acredito que eu posso controlar algumas coisas. Eu ia tirar férias com meu esposo e aí aconteceu uma situação meio inusitada, que foi a minha avó ficar doente. Minha avó tinha 94 anos e assim, era corriqueiro ir pro hospital com a minha avó, fazer exames de rotina e tal, mas ela ficar doente, ficar internada, não era tão comum assim. E ela teve uma infecção urinária e ela precisou ficar no hospital. E eu lembro que ia ser final de semana de Dia das Mães, então segundo domingo de maio. O que aconteceu? A médica dela virou para ela e falou assim: eu vou internar durante 2 dias pra gente ter um controle maior, assim é melhor, ela toma os remédios aqui. E assim a médica fez, quando mandou lá no grupo da família, tô no hospital com a vovó, tal, a gente ficou, né, nossa, mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem, vai ficar aqui só pra controle, tá? Ok, passamos o Dia das Mães sem a minha avó. E quando foi na segunda-feira, eu tive um sonho muito ruim mesmo, onde eu sonhava que a minha avó vinha me avisar que ela ia falecer. E esse sonho me deixou tão angustiada, que eu mandei mensagem para as minhas tias que estavam lá cuidando dela e falei: posso ir visitar a vovó? Isso era numa segunda-feira, ou seja, já tinham passado um final de semana, passaram 2 dias, minha avó não voltou para casa. E aí as coisas acontecem realmente como elas têm que acontecer. Eu tinha médico, isso foi numa segunda que eu sonhei, né? Acordei assustada com esse sonho. Na terça-feira eu tinha médico, então não poderia ir na terça. Eu teria que ir na quarta. E avisei minhas tias: vou ter que ir na quarta porque eu tenho médico. Aí minhas tias: não, tudo bem e tal. Quando foi 1 hora depois que eu mandei essa mensagem, a moça do consultório me mandou uma mensagem confirmando a consulta na quarta-feira. Eu falei: não, minha consulta é amanhã. Ela: ai, te enviaram errado, sua consulta é na quarta-feira, tudo bem? Eu falei: não, tudo bem, ótimo, né? Mandei mensagem para as minhas tias: tia, ó, vou amanhã porque não, minha consulta mudou, tal. Resumo:
passei uma terça-feira incrível com a minha avó, onde ela me contou de novo todas as histórias dela, da vida dela. Ela lembrou de um tio meu que faleceu, dizendo que estava com muita saudade do meu tio. E eu passei a tarde inteira exclusiva com a minha avó. Eu gosto de ressaltar isso porque na quarta-feira, que era o dia que eu poderia ir, foi a minha madrinha, mais 2 primos, mais uma priminha, filha de um deles. E aí, assim, eu não ia ter a exclusividade que eu tive com a minha avó. A gente conversou muito, a gente ficou muito juntas. Eu penteei o cabelinho dela, eu cuidei dela, arrumei o pijaminha, fui pegar água, consegui servir a minha avó, jantamos juntas e foi um dia incrível. Minha avó morava, né, em outra cidade. E aí eu tive que viajar, então não deu pra ficar lá com ela. Voltei pra casa porque tinha o médico no dia seguinte, mais de 2 horas de viagem, mas foi um dia delicioso. Chegou o dia da minha viagem, viajei. Nesse meio tempo, minha avó foi pra UTI, também com a desculpa de que na UTI a gente consegue cuidar dela melhor, a gente fica observando melhor, e as médicas sempre muito otimistas, né? Falando, olha, não, é pra gente olhar, tal, mais de perto. E a minha avó era uma pessoa extremamente otimista. E isso foi uma das coisas que eu herdei dela, o otimismo, a capacidade de acreditar que vai dar certo. Sabe, eu tenho uma capacidade de acreditar tão forte que vai dar certo que muitas vezes eu consigo cocriar muito facilmente o que eu desejo. E minha avó era muito assim, minha avó, nossa, extremamente otimista, tudo ela ria, gente, de situações assim muito desagradáveis, sabe? E era engraçado ela contando as histórias trágicas, dando risada, e a gente acabava rindo muito junto com ela. Então, as médicas, né, sempre falando, e aí eu lembro que teve um dia que eu mandei uma mensagem pra minha tia perguntando como que a vovó tá, porque eu não quero saber o que os médicos falam, eu quero saber como ela tá, e a minha tia me respondeu, ela tá exatamente como você deixou, rindo, conversando. Então eu fiquei um pouco mais tranquila, conversei com as minhas tias, perguntando, vocês acham que eu adio a viagem ou não? Aí elas falaram de jeito nenhum. Eu ia fazer uma viagem internacional, em que eu tava mais de 14 horas, 12 horas longe, né, de voo. Então tava muitos 1000 quilômetros longe do Brasil. E aí ainda pensei em desistir da viagem, porque eu achava que estava no meu controle a vida da minha avó ali, a saúde dela. Então, eu não vou viajar porque eu vou ficar aqui e eu não ia fazer nada. Então, minhas tias conseguiram me convencer aí. Tinha uma prima minha que também ia comigo nessa viagem, conversei com ela, falei, e aí, vamos? Não, vamos. E minha avó tava muito feliz que eu ia viajar, porque era o que ela mais amava de fazer, assim, sabe? Ela mais... Era incrível, assim, minha avó pegava a malinha e ia. E a gente conseguiu fazer uma viagem juntas em dezembro de 2023. Nós viajamos e foi a última viagem que ela fez com a família e foi muito legal, foi muito especial. Então, assim, realmente era uma coisa que ela gostava muito de fazer. E aí eu fui e passei uma semana incrível. Só que o que aconteceu? Quando foi na quinta-feira, eu viajei no sábado, né? Quando foi na quinta-feira, já quase uma semana a viagem, já quase acabando, a gente recebe a notícia de que os médicos fizeram tudo o que podiam, mas que não tinha mais o que fazer. E eu estava no meio de um passeio que era extremamente longe do hotel. Um passeio de mais de 3 horas de viagem. Eu não tinha como voltar. Eu não tinha como buscar passagem para voltar. Não tinha o que eu fazer, a não ser continuar o passeio que tinha acabado de começar. A gente tinha feito a primeira parada. Eram 3 paradas em pontos turísticos. E aí eu fiquei assim, sem chão, literalmente sem chão. Minhas pernas perderam a força e eu
fiquei sem chão porque eu não tinha controle do que estava acontecendo. E naquele momento, apesar de toda angústia, apesar de toda dor, apesar da vontade de estar aqui no Brasil e querer dividir com a minha família essa dor que eles estavam sentindo e eu também sentindo muito, eu comecei a fazer a técnica da apreciação, que é uma técnica maravilhosa para a gente ver os aspectos positivos das coisas ruins que estão acontecendo. Nesse dia, os médicos falaram que as visitas estavam liberadas, então meus primos, tios conseguiram todos ir ver minha avó, quem quis. E às 10h30 da noite a minha avó faleceu. Aí eu tava num lugar incrível, incrível de lindo. Ela faleceu num dia de lua cheia, que a lua prateava o mar, que vocês não fazem ideia. Eu acho que eu tenho uma foto. Se eu achar essa foto, eu vou deixar aí para vocês verem. O mar tava lindo, todo prateado. E eu, apesar da minha tristeza toda que eu tava sentindo, porque eu não ia conseguir vir pro enterro da minha avó, eu consegui ver a beleza da lua. Eu consegui ver a beleza do mar. No dia seguinte, que seria o dia do enterro dela, tava frio aqui em São Paulo, onde eu moro, e eu tava no Caribe, naquele mar maravilhoso. E as minhas tias me falaram a seguinte frase: honre essa viagem, honre o que a sua avó mais gostava de fazer. Então não volte, não volte. Termine a sua viagem, faça todos os passeios que você ia fazer e faça pensando que ela ia estar feliz de te ver, curtindo a sua vida como ela curtiu a dela. Então, assim, a técnica da apreciação é a seguinte: mesmo com toda a angústia que você puder estar sentindo, com toda a tristeza, você vai olhar para os lugares aonde você está e vai encontrar algo para você apreciar. É óbvio que nesse caso foi muito mais fácil para mim, porque eu estava no Caribe, eu estava num mar azul turquesa incrível, e eu conseguia olhar para aquele mar e agradecer ao universo por eu estar lá, estar vendo aquilo e conseguir ver beleza naquilo. Então, foi fácil, mas se você estiver num lugar, qualquer lugar, e você estiver angustiado e a situação fugir do seu controle, tenta buscar uma planta, tenta buscar uma criança que estiver ali próximo, tenta buscar algo que te encha os olhos e que você fala, nossa, que bonito, e passa a elogiar aquilo. Vou dar um exemplo de como eu fiz, tá? Eu acho que a melhor apreciação que eu tive nesse dia foi que eu tava indo visitar uma pirâmide e eu já tava muito triste, isso ainda foi antes, né, dela falecer, e eu olhava cada detalhe da pirâmide e pensava, nossa, que magnífica, como essa pirâmide é linda. E eu conseguia desfocar do que eu não tinha controle. Que eu conseguia desfocar do pensamento de que, poxa, eu queria voltar, mas eu não tenho como. Eu queria ir pro hotel, mas eu não tenho como. Eu queria procurar passagem pro Brasil, mas eu não tenho como. Nem a internet não pegava direito. Então a internet ficava oscilando muito. E aí, quando eu voltei pro hotel, foi o dia da lua cheia e que a lua, ela beijou o mar, ela beijou o mar naquele dia. E foi lindo, e eu consegui tirar a beleza disso e aos poucos acalmar meu coração. Então, quando a gente não tem controle, a gente pode buscar algo pra gente apreciar. E quando a gente consegue apreciar, a gente consegue fazer junto a técnica do desfoque, que é parar de focar em algo que você não tem controle. É a técnica do desfoque. Eu não tenho controle sobre isso, não tenho o que eu fazer. Então, o que eu vou fazer?
eu vou desfocar. Desfocando a gente solta. E a gente soltando, a gente consegue se sentir melhor. Quando eu voltei para o Brasil, eu consegui ver a minha família e eu só consegui dividir minha dor com eles na missa de 7º dia. E eu ainda, depois de 2 meses, estou vivendo esse luto. E eu acho que eu posso também dividir com vocês. Tem um vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos que eu gravei, que fala sobre a dor da perda. E perder minha avó foi uma das coisas mais devastadoras depois que eu perdi a minha mãe. E a minha avó sempre ensinou muito pra gente que a gente precisava olhar pra vida com leveza e que a gente precisava olhar pra vida com alegria. E ela era muito alegre, ela era muito sorridente. E eu não esqueço do sorriso dela, da risada dela. E isso eu vou levar pra mim. Então, puxando um gancho pra esse vídeo aí, né, de como superar a dor da perda. A dor da perda, na verdade, a gente vai se acostumando com essa dorzinha e ela aos poucos ela vai amenizando. Mas se tem uma coisa que é importante, é a gente nunca deixar que outra pessoa meça a nossa dor com a régua dela. Meça a sua dor com a sua régua. Pegue a sua régua e você que vai medir o tamanho dessa dor. Eu ainda estou vivendo um luto, mas dentro desse luto eu estou vivendo situações muito, mas muito felizes, principalmente com as pessoas da minha família. E eu continuo usando a técnica da apreciação todos os dias, mesmo que eu fique dentro de casa. Eu consigo olhar para as minhas plantas, eu consigo olhar para as minhas flores, que estão cada vez mais abrindo os botões e florescendo. E cada coisinha que eu consigo apreciar aqui vai fazendo com que essa dor diminua. E vai fazendo com que eu me acostume com ela pequenininha. E aos poucos vai ficar só a saudade, sem dor. Eu espero que você faça essa técnica da apreciação, que ela consiga te ajudar aí nos momentos em que você não consegue ter controle do que está acontecendo. E se você gostou desse vídeo, foi um vídeo muito mais de divisão, né, de algo que aconteceu na minha vida com você, para te mostrar que às vezes nas situações mais trágicas a gente consegue ver o lado positivo, mesmo sendo uma situação, né, que levou à morte de uma pessoa muito querida. Para mim, eu consegui ver os aspectos positivos disso através da técnica da apreciação. Se essa técnica é relevante, foi relevante para você, eu te peço que você dê uma curtida aí no vídeo. Se tiver alguém que você conheça que tá querendo ter controle de tudo, mas você sabe que ela não pode ter esse controle todo que ela quer ter, divide com ela essa técnica, compartilhe esse vídeo, tá certo? E como os últimos vídeos que eu tô sempre gravando para vocês e dizendo, não esquece que você nasceu para brilhar. Todos nós nascemos para brilhar, a gente não veio a essa terra a passeio. E eu tô te esperando no próximo vídeo. Era boa? Ô vó, pra onde é que a senhora já viajou de avião? Onde é mesmo que a senhora já viajou de avião, que a senhora Fui falou? para Santa Catarina, para Roma, Portugal, Medianeira, para Minas. Portugal, vó, a senhora foi? Fui para Pernambuco, E no Paraná? Não foi de carro? Paraná não. A última vez que vocês foram pro Agora Paraná? foi para Minas. Não, a última viagem que a gente fez foi pra Minas. Mas a senhora viajou uma vez pro Paraná, não viajou? Paraná não. Não, achei que a senhora tinha ido. Ô vó, como é que a senhora falou que eram bons tempos o quê? Que eu viajava sozinho. Era- Ai, que lá nos meus 50 anos, puxa vida, viajava sozinho. Quando eu mudei em São Paulo, eu tinha 35 anos. É. Morei 50 anos em São Paulo.
E aí o vovô deixava a senhora viajar? Eu tinha 20 anos. Ó, nós íamos no Itu, Ah, lá na casa onde a Liliana morava, vinha aqui, Sorocaba. Vinha até aqui? Ele falava, eita, mas um dia eu vou morar aí. Coitado, morreu no bolo.